Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo? Vamos dar início, ou melhor, continuidade, né, ao nosso estudo aí de Direito Civil 4. Nós estamos estudando posse e propriedade, também os modos de aquisição e os modos de perda da propriedade. Nós vimos na primeira fase desse nosso estudo desse semestre os modos de aquisição e perda da propriedade imóvel. Hoje nós vamos começar os modos de aquisição da propriedade móvel. Calma, é bem menos do que a de imóvel, tá? Não é tanto como a de imóvel, não são tantos como a de imóvel. Vocês lembram que na de imóvel nós temos aí apenas 3 espécies: registros, o capião e a cessão. Porém, né? Porém, só o uso capião são 12 espécies. Então, acrescenta bastante ao estudo. Aqui na nosso estudo de aquisição da propriedade móvel, não vai ser tanto assim. O usucapião, por exemplo, só tem duas espécies de usucapião para aquisição de bens móveis, certo? Então, vai ser bem menos, tá? Então, o tópico da nossa aula hoje, vou escrever aqui no chat para vocês. Cristiano, eu já corrigi tua nota, tá? Tópico da aula, modos de aquisição da propriedade móvel, certo? E nós temos aqui, basicamente, como modo de aquisição da propriedade móvel, a uso capião. Nós temos também a ocupação. Temos achado de tesouro. Eles vão ser piratas do Caribe. Achado de tesouro. Temos a especificação e confusão. Essa confusão pode ser por comistão ou adjunção, certo? Então, essas são as formas que nós temos de aquisição da propriedade móvel, tá? Vamos estudar uma por uma, iniciando aí pelo uso capião, certo? Pessoal, o uso capião de móvel, ela é bem menos usada na prática e também bem menos evidenciada na doutrina. Vocês vão observar que a doutrina pouco fala da uso capião móvel. E na prática também, se vocês forem pesquisar jurisprudência de processos que tenham aí a usucapião móvel, vocês vão achar pouquíssimas, raríssimas. Quase ninguém entra com ação de usucapião de móvel, certo? Mas ela não pode deixar de ser estudada porque ela não é menos importante do que a usucapião de imóvel, certo? E eu poderia já iniciar dizendo para vocês que os princípios, as finalidades, né, que inspiraram o legislador civil para criar o usucapião imóvel são os mesmos para o usucapião móvel, tá certo? Não tem dificuldade nenhuma da gente compreender dessa forma. Eu falei para vocês que a intenção sempre do legislador civil, ao permitir a uso capião, que é você tomar a propriedade pelo uso, é exatamente dar propriedade para quem não tem, né? Tirando daquele que está nem aí para a sua propriedade. Porque o cara que permite passar 15 anos, alguém passar 15 anos na sua propriedade, com posse mansa e pacífica, ele não está muito interessado nessa propriedade. Tem mais interesse aquele que está dentro e que está produzindo, né, dando função social àquela propriedade. Este é o mesmo entendimento, a mesma finalidade, os mesmos princípios da usucapião móvel também, tá? Então, nós temos 2 artigos do Código Civil que nos traz aí a possibilidade da usucapião móvel. Nós temos 2 espécies, então, de usucapião. No artigo 1260, nós temos a possibilidade da usucapião ordinária para bens móveis. E no artigo 1261, nós temos a possibilidade da usucapião extraordinária, né, para bens móveis também, tá certo? Então, temos aí, vou pegar aqui para vocês, artigo 1260, usucapião ordinária, e 1261, a usucapião extraordinária. A usucapião extraordinária. Bem? Vamos ler esses artigos para que a gente possa
para que a gente possa compreender essas duas espécies, né, de uso capião. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lá. No artigo 1260, vocês vão ver que ele diz assim: aquele que possuir coisa móvel, né, observe que aqui ele já faz referência a móvel mesmo, coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante, olha o prazo, 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, como falei para vocês, essa uso capião ordinária, ela exige aí um justo título e boa-fé. Mas no 1261, logo em seguida, nós temos aí a uso capião extraordinária, que diz assim: se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, aumenta de 3 para 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de justo título e boa-fé. Certo? Então, nós temos apenas essas duas espécies de uso capião para bens móveis, tá? Ao menos aqui no nosso Código Civil, tá certo? E que nós vamos estudá-las, né, as suas especificidades, né? E vocês vão observar que ela não difere muito, né, da uso capião de imóvel. Lembram que a uso capião de imóvel, a uso capião extraordinária para imóveis, o prazo é 15 anos e também depende de título e boa-fé? Você passar 15 anos no imóvel, você tem direito ao uso capi, desde que a posse seja mansa e pacífica, lógico. Aqui, no móvel também, só que aqui, ao invés de 15 anos, é 5 anos. Mas observe que ela diz, independentemente de justo título ou boa-fé. A mesma coisa da uso capião extraordinária imóvel, certo? E na móvel, lembra da uso capião ordinária, que eu falei para vocês que é 10 anos, não é isso? Desde que você tenha um justo título e boa-fé, o legislador te diminui de 15 para 10 anos. Isso para imóveis. E para móveis, apenas 3 anos, desde que você tenha também justo título e boa-fé. A diferença é que você, não importa se tem outra propriedade urbana ou rural, tá? Mas, desde que você tenha aquela coisa móvel como sua, quando o código diz como sua, ele quer dizer com animus domini, tá? Quando ele diz contínua e incontestadamente, ele quer dizer posse mansa e pacífica, posse contínua, né, duradoura, e incontestadamente, ou seja, posse mansa e pacífica. Então, observe que nessas duas espécies do capião, tanto na ordinária como na extraordinária, eu preciso de posse mansa e pacífica e posse com animus domini, tá? Lembrando aí da teoria de Savigny, né? Savigny, que foi a teoria que o Código Civil abarcou para uso capião. Para posse, a teoria de Lenin. Para uso capião, a teoria de Savigny, que dizia que posse é igual a corpus mais ânimos. Tá certo? Então, aqui eu tenho que, sempre na uso capião, eu tenho que demonstrar esse ânimos, né, domini, sob pena de não ter a possibilidade de uso capi. Então, para os móveis, também eu preciso de posse com ânimos domini. Ah, professor, mas o 1261 não está dizendo isso. Não está dizendo isso explicitamente, mas implicitamente, o 1261 está dizendo assim, ó, ele está se referindo a 1260. Ele está dizendo aqui no 1260, aquele que possui coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente. No 1261, ele vai dizer assim, ó, se essa posse aí do 1260, essa posse do 1260, que é posse como sua, contínua e incontestadamente, se prolongar por 5 anos, né, produzirá uso capião independente de título e boa-fé. Então, observe que, ainda que o 1261 não tenha explícito aí que ele precisa ser posse com animus domini e posse mansa e pacífica, nós temos obrigatoriamente que demonstrar isso também, né, para uso capião extraordinário de imóvel. Certinho? Se vocês quiserem fazer pergunta, pode liberar o microfone e fazer a pergunta normalmente, tá? Ou então façam aí pelo chat. Então, quais são os requisitos para posse para uso capião ordinária? Então, vamos ver lá quais são os requisitos da posse para uso capião ordinário. Nós temos que ter posse mansa e pacífica, prazo, que é o tempus, né, de apenas 3 anos. Nós temos que ter posse com animus domini, sim, porque a posse é como sua, então, com animus domini. E tem mais um detalhe, temos que ter também o justo título e a boa-fé. É isso. Bom dia, Cláudia. Então, justo título e boa-fé, certo? Esse é o diferencial. Por quê? Porque na uso capião extraordinária, quais são os requisitos da extraordinária? Nós só temos aí 3 requisitos da uso capião extraordinária, que é a posse mansa e pacífica, a posse com animus domini e o tempus, que é 5 anos. Observe que aqui ele não pede justo título e boa-fé, independente de justo título e boa-fé. Tá? Então, enquanto que na uso capião ordinária nós temos 4 requisitos, porque acrescenta o justo título e a boa-fé,
Na usucapião extraordinária, só temos os requisitos básicos da usucapião, que é a posse mansa e pacífica, a posse com ânimos domini e o prazo. Tá certo? Tudo bem? Compreenderam? Bacana? Beleza. Então, passamos adiante. Essas duas espécies, essas duas modalidades do capião móvel, tá, vai incidir sobre as duas, as mesmas regras sobre a união de posse. Quem de vocês ainda lembra o que é união de posse? O que seria essa união de tempo de posse? Estão lembrados? Nós temos aí duas expressões em latim, né, para unir o tempo de posse. Eu disse a vocês assim, olha, o possuidor pode unir o seu tempo de posse com a do outro para poder alcançar o tempo máximo, né, para uso capião. Estão lembrados? Que são que acessio possessiones e a sucessio possessiones. Professor, eu aplico a sucesso e acessio possessiones para uso capião móvel perfeitamente. Eu aplico tanto na extraordinária quanto a ordinária, essas regras da união de posse, ou seja, acessio, possessiones e sucessio, possessões. Também aplico prescrição, decadência, e isso está lá no artigo 1262, o próximo artigo aí, se vocês forem ler, vocês vão ver que ele diz assim, que eu aplico a uso capião de coisas móveis o disposto no 1243 e 1244, que trata lá o 1243 e 1244 sobre a prescrição decadência e sobre a sucesso e acesso possessões, tá? Compreenderam? Então, eu aplico aí a sucesso e acesso possessões para essas espécies do capião perfeitamente. Posso unir, o possuidor pode unir o seu tempo de posse com o do outro para fins de alcançar o tempo extraordinário, certo? Hoje, gente, como eu falei para vocês, nós vamos ter poucas situações em que vamos ver aí o uso capião de móvel. As pessoas não usam desse direito, tá certo? Apesar de ter previsão legal, mas pouquíssimas, raríssimas pessoas vão se utilizar do direito de uso capião móvel. Como falei para vocês, se vocês pesquisarem jurisprudência, vai ser bem poucas, serão bem poucas a que vocês acharão, certo? Antigamente, até nós tínhamos bastante, alguns doutrinadores, né, falam sobre isso, o Tartucci, ele cita isso. Antigamente era comum nós ter, isso eu acho que vocês nem lembram, nem do tempo de Gleice, não acho que nem do tempo de Cláudio, acho que do meu tempo só, né? Não sei se tu chegou a pegar, Cláudia, quando as ações de telefonia, você para ter um telefone em casa, você tinha que comprar ações da Telma, né? Tinha que ter ações, né? E aí a linha telefônica não era qualquer pessoa que tinha, não. Quem tinha um telefone fixo em casa era super top, era chiquérrimo, porque tinha conseguido comprar ações da Telma, né? E aí tinha direito a ter um telefone fixo em casa. Eu me lembro quando nós chegamos aqui no Maranhão, na década de 80, né? Meu pai ganhava muito bem, veio do Paraná para cá, ganhando muito bem na época, né? E aí nós colocamos um telefone em casa. Vixe, ninguém ligava para a gente porque ninguém tinha telefone, era raro quem tinha telefone. Então, o que eu fazia? Eu comprava ficha telefônica no orelhão e ligava para casa, só para usar o telefone, para não ficar parado, né? Então, antigamente, o que as pessoas faziam? Por serem poucas as pessoas que tinham direito, né, a linha telefônica, as pessoas alugavam, as pessoas arrendavam, as pessoas emprestavam a linha telefônica para uma empresa, por exemplo. Uma empresa tinha uma linha só telefônica, que era restrito, não era, eu quero 10 linhas telefônicas, não era restrito. Então, às vezes, uma empresa precisava de 2, 3 telefones, o que ela fazia? Ela arrendava, alugava essas linhas telefônicas de outras pessoas, né? As pessoas ganhavam com isso. Um aluguelzinho de uma linha telefônica, antigamente, com uma empresa, a depender da empresa, era um dinheirinho bom. É isso. Só que aí, às vezes, as empresas não pagavam aluguel, né? E a pessoa ia deixando passar, e aí, eu vou te pagar, nunca pagava, não fazia contrato, ficava de boca, e muitas das vezes tinha uso capião de linhas telefônicas antigamente, certo? Tinha-se uso capião de linhas telefônicas, a pessoa se dormisse no ponto, 3 anos a empresa adquiria a concessão de uso daquela linha telefônica, não conseguia a propriedade, né? Mas conseguia a concessão de uso daquela linha, e aquela pessoa que cedeu aquela linha não ia poder reclamar mais, porque ia passar a cessão de uso para essa pessoa através do capião. Hoje, nós temos aqui o WhatsApp, que nós fazemos ligações ao vivo, né? Ninguém mais usa nada disso. Eu acho que nem telefone fixo em casa vocês têm, né? Eu mesmo já não tenho faz bastante tempo, né, que não tenho um telefone fixo em casa. Até no meu escritório, meu telefone fixo tem uns 4 anos que ficou para ser instalado e nunca foi instalado. E eu também nunca... Ninguém vai estar ligando para telefone fixo, né?
Uma vez eu mostrei um telefone fixo pro meu filho, acho que uma viagem que nós fizemos, e ele ficou, mas o que é isso aqui, papai? É incrível, né? Como é que as coisas a gente pensa que é tão recente, mas ele, o que é isso aqui, papai? Eu falei, isso aqui é um telefone. Telefone? Com esse fiozão aqui? Mas por que tem que estar no fio? Ou seja, nem ele sabia. Meu filho tem 10 anos. Né? E ele não sabia. Ontem mesmo, eu vinha no carro e ele pegou um bloco de recibo que estava no porta-luva do meu carro, né? E tinha um carbono, né? Aí ele pegou o bloco de recibo, ficou mexendo, eu fui dar uma voltinha com ele, resolver uns problemas, aí ele foi comigo. Aí ele pegou assim e falou, papai, o que é isso aqui? Rapaz, isso é carbono. Carbono, mas para que serve? É incrível, né? Quando a gente pensa que a gente está novo, mas já está velho. Nessa molecada de hoje, o menino não sabia o que é carbono. Eu fui, não, pega aqui, bota embaixo, escreve aqui em cima. Aí ele escreveu e falou, nossa, é uma folha de decalque. Eu falei, é mais ou menos isso. Então, é assim mesmo. Então, hoje em dia, não vai existir mais isso, uso capião de linha telefônica, nem de outras tecnologias, né? Muito difícil alguém vai entrar com uma ação de uso capião do Wi-Fi do vizinho, porque ele está roubando o Wi-Fi do vizinho, né? E o vizinho não percebe, ele passa 3 anos ali, ele vai entrar com uso capião para ter direito de usar o Wi-Fi do vizinho agora sem ninguém questionar. Será que pode? Ai, eu duvido muito, nesse Brasil pode tudo, né? Pode tudo. Não, vocês estão achando que é brincadeira? Meu escritório, quando era na Coab, era na minha casa, né? Eu fiz lá, fiz não, era uma casa alugada, tinha um ponto comercial e eu fiz escritório lá, numa praça. E, e usava meu Wi-Fi ali, né? Todo dia. Eu nunca instalou minha internet, eu nunca me preocupei. Eu vi que começou a ficar lenta minha internet, lenta. Eu falei, meu Deus, aí ligava para a TVN, na época era TVN na internet. Ligava, não, aqui tá dando não sei quantos de giga aí, tá dentro do padrão. Eu, não é possível, essa internet era tão boa. Aí quando foi um dia, um domingo, eu saí de manhã com minha família, né? E quando cheguei em casa, tinha um rapaz na porta com um computador e na porta, aí eu vi que ele ficou esperando, até assim meio receoso, mas eu entrei na garagem, eu vi que ele ficou em pé ali, tal, aí que a minha casa era na frente de uma praça, né? Ali na Coab, uma daquelas pracinhas da Coab. E, e aí ele, quando eu desci do carro, ele, moço, faz favor. Aí eu fui lá, você tá achando, não pode achar que isso é piada, mas não, é verdade. Aí ele chegou assim e falou assim, dá para te ligar o teu Wi-Fi? Eu falei, como assim? Meu Wi-Fi? É. Eu falei, mas para quê? Não, é porque a gente usa a tua internet aqui na praça. A gente vem aqui para a praça para poder fazer trabalho de faculdade, para a gente poder fazer alguma coisa, entrar na internet, a gente usa o teu Wi-Fi. E está desligado. E realmente eu Um tinha cara de desligado. pau. Aí eu falei assim, não acredito, não. Eu falei, eu falei, tá bom, cara, eu vou ligar. Fui lá e liguei realmente, né? Mas eu liguei para o técnico vir colocar uma senha para mim, porque até era sem senha, meu Wi-Fi. Então, imagina, se eu passasse 3 anos, né, deixando ali eles usar o Wi-Fi, aí eu fiquei com pena dele, cara, não é para fazer trabalho de faculdade, eu peguei, liguei, deixei ele fazer, né? Mas depois que eu botei 100, eu acho que ele foi procurar outro. Ou seja, será que daria um uso capião aí, um uso prolongado de 3 anos aí do meu Wi-Fi? Aí? Ou seja, vocês vão ver essas situações, quem sabe, apesar de ser esdrúxulo, né, ser absurdo, mas pode ser que a gente veja isso tramitando nos fóruns aí, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Mas imagina só vocês. Caio, vou usar aqui os nomes aqui do penal, né? Caio e Tício. Caio rouba o carro de Tício. Roubou o carro de Tício, roubou. Botou arma em Tício, tá aqui vagabundo. Que vagabundo chama o cidadão de bem de vagabundo. Né? Tomou o carro de Tício, roubou. Falsificou os documentos, foi no Detran e passou para o nome dele. Né? Eu pergunto, 3 anos depois, Caio pode requerer a propriedade original, né, que ele falsificou os documentos, mas ele pode requerer a transferência da propriedade desse veículo para o seu nome? O que vocês acham? Vamos lá, me respondam. Caio roubou o carro de Tício. 3 anos depois, ele pode reivindicar a propriedade desse carro? Professor, eu acho que não, devido ele ter usado violência para adquirir aquele carro. Eu não acredito que ele consiga, mas. E aí, Cláudio? Está sem microfone. Tem que abrir o microfone para te responder. Isso. Eu acho que não, porque foi um furto, né? Ou melhor, foi um roubo, então ele não pode adquirir propriedade. E aí, Cristiane? Cristiane, está sem imagem e sem som. Bota o som aí. O que tu acha, Cristiane? Professor, eu estou com as colegas.
pelo simples fato dele, a forma que ele agiu, eu creio que ele não consegue ter propriedade desse automóvel, não. Não termina de comer aí, Cláudia. Deixa, Cristiane. Eu estou tomando café, professor. Tá bom, Cristiane, tô brincando. E Cristiane, Cláudia, Gleice, veja bem. Nós estudamos lá na usucapião de imóvel uma das espécies de posse, que é a posse violenta. Eu falei assim, o possuidor, o invasor, pode chegar e encher a pessoa de porrada, arrancar ela dentro da casa. E se ela ficar lá 10 anos, 15 anos, 5 anos, a depender do tipo de usucapião do imóvel, ela não tem direito a usucapia aquele imóvel? Não tem? Tem. E por que no imóvel não tem? Qual é a diferença? Nenhuma. Caio vai poder, sim, adquirir este carro pela usucapião. É o mesmo fundamento, eu falei para vocês, que se aplica no imóvel, os mesmos fundamentos do móvel, os mesmos do imóvel. Ora, não tem a posse clandestina, precária e violenta, e a violência ela não pode ser pela vis compulsiva ou pela vis absoluta? Pode, nós estudamos isso. Ora, se eu aplico o mesmo do imóvel para o móvel, mutatis mutandis, né, com algumas restrições, é lógico que eu posso dizer também que se a pessoa furtar um carro, tomar posse dele à força, ele vai poder adquirir a propriedade pelo usucapião, não tem problema algum. Só que tem aí as nuances. Lá no imóvel, desde que cesse essa violência, estão lembrados? Porque enquanto não cessar a violência, né, o possuidor é um mero detentor. Ele não é possuidor, ele é mero detentor. Mas cessou a violência, ou seja, o proprietário não fez nada, não entrou com ação de reintegração de posse, não entrou com uma oposição judicial séria, começa a contar o tempo de posse para o usucapião, para aquele que invadiu, ainda que com violência física, ou ainda que pela violência ameaça, né, pela via compulsiva, pela ameaça, pela grave ameaça. A mesma coisa no veículo, desde que Tício, né? É Caio que tomou de Tício, desde que Tício não faça nada, não registre uma ocorrência, não denuncie na delegacia o roubo do veículo, Caio vai adquirir a propriedade, sim, tá certo? Por este veículo. Professor, mas ele roubou, então será 5 anos? Sim, será 5 anos, porque ele não tem um justo título de boa-fé, tá? Então, com 5 anos, ele vai adquirir a propriedade. Mas se por um acaso ele enganou Caio, ele falou, não, tu me dá o carro, assina aqui o contrato de compra e venda, amanhã eu te pago. E nunca pagou. Isso não é uma espécie de fraude, uma espécie de furto? Mas ele não tem um justo título, uma boa-fé? Tem, 3 anos ele adquire a propriedade, desde que Tício não faça nada. Mas aí, no caso, professor, é porque o outro não registrou o BO, né? É a mesma coisa no imóvel. Se ele também não entrar com uma ação de reintegração de posse, não registrar isso numa oposição judicial séria, não dá direito àquele violento que adentrou no imóvel pela violência adquirir a propriedade pelo usucapião? Sim, da mesma forma no imóvel. É lógico que se Tício foi para a delegacia, registrou uma ocorrência, a polícia, ainda que não conseguiu apreender o veículo, mas foi atrás, fez um inquérito, esse inquérito foi para o Ministério Público, o Ministério Público ofereceu denúncia, aí eu digo para vocês que não vai adiantar Tício entrar com a ação de usucapião, por quê? Porque no direito penal, né, uma das penas do crime é a pena de perdimento do bem, objeto do crime. Então ele vai perder o bem, não pelas regras civis, mas vai perder o bem pelas regras penais, no caso, a pena de perdimento do bem, que é oriundo de crime, tá certo? Então não vai adiantar ele entrar com a ação de usucapião. Mas o que eu estou dizendo para vocês é se Tício não faz nada, ainda que ele tenha ido na delegacia, que às vezes, gente, vocês vão na delegacia hoje, vocês registram uma ocorrência até pela internet. E se vocês não forem lá para pedir ao delegado para que aquilo seja aberto inquérito, vai ficar por aquilo mesmo, tá certo? Vai ficar só o registro da ocorrência, não vai para frente o inquérito, não vai, como eu posso dizer para vocês, não vai ser gerada uma ação penal. O Ministério Público não vai nem tomar conhecimento, tá certo? E neste caso, se não tem uma ação penal, né, em trâmite, ele vai poder adquirir, sim, a usucapião deste veículo perfeitamente. Compreenderam? Sim ou não? Tranquilos até aí? Não pode Tranquilo, professor, agora entendi. É porque eu não tinha me ligado na parte dos requisitos da propriedade imóvel, entendeu? Agora me toquei. É a mesma situação, certo? Mesma situação. A gente, às vezes, a primeira coisa que vem na cabeça, não pode, jamais. Não pode. Né? Mas pode, é a mesma coisa de um imóvel. O imóvel também se adquire pela violência,
pela clandestinidade, pela precariedade, certo? Sim. Eu estou falando para vocês, é lógico que se o MP vai tipificar o fato, vai oferecer denúncia, né, o resultado dessa ação criminal vai ser o de perdimento de bens. E aí não vai adiantar nada ele entrar com a ação de usucapião, porque ele vai perder o bem de qualquer forma. Mas se o proprietário não toma aso de fazer a denúncia, levar isso para um inquérito policial e desse inquérito para uma ação penal, ele vai perder a propriedade, sim, tá? Observe hoje que até mesmo com justo título, ele pode ter esse justo título, ele fez o contrato, não pagou, né, foi lá no Detran, transferiu para o nome dele, ele tem um justo título, o prazo é só 3 anos, tá? 3 anos só de posse desse veículo. Tudo bem? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês de usucapião de imóvel. O restante, pessoal, de usucapião móvel, mutatis mutandis, ou seja, mude-se aquilo que tiver que mudar, eu aplico nos móveis, o que se aplica aos imóveis também, para os móveis, certo? Sem problema algum. Se não tem perguntas, passamos para a próxima espécie de aquisição da propriedade imóvel. Eu tenho uma pergunta, professor. Diga. Tem alguma diferença entre a de propriedade de imóveis para imóveis? Diferença em quê? Assim, os mesmos requisitos que se usa para a propriedade de imóveis, se usa para imóveis, né? Posse mansa e pacífica, tempo, né? E na ordinária, apenas o justo título e a boa-fé. Só essa, não tem diferença nenhuma. Ah, tá. Tá bom. Tá? Obrigada. O que nós não vamos ter como forma de aquisição da propriedade móvel é o registro. Porque propriedade móvel não é registrada em cartório, não tem registro, não tem um cartório de registro de imóveis, né? Nós não temos. Então, não tem essa possibilidade. Tá? Também não vamos ter aí, além da usucapião do registro, nós vamos ter também a acessão, certo? Nós vimos que tem a acessão artificial, que é de imóvel para imóvel, mas no momento que aquele imóvel se incorpora, ele se torna um imóvel também, tá? Então, o que nós temos aqui de diferente da usucapião móvel para imóvel é exatamente isso. Essas possibilidades, essas nuances que não posso aplicar no móvel, que eu aplicaria no imóvel. Mas o restante, tudo que não se conflitar, eu aplico na usucapião móvel também, certo? Então, a próxima espécie, ou próxima forma, modalidade de aquisição da propriedade móvel é a ocupação, né, conforme coloquei para vocês. É a ocupação. O que seria essa ocupação? Eu já diria para vocês que é também um modo originário de aquisição da propriedade móvel, tá? O que é isso, professor? Anula-se tudo que passou para trás, tá? Modo originário de aquisição. E aqui nós temos a figura do assenhorador. Tá? Nós temos a figura do assenhorador. O que é o assenhorador? É aquela pessoa que acha uma coisa que não tem dono. Ela se assenhora daquela coisa sem dono. Certo? Então, se você achar uma coisa que não tem dono, você pode adquirir a propriedade pela coisa móvel. Pode adquirir a propriedade pela ocupação. Você se ocupa daquela coisa, ou seja, se assenhora daquela coisa. Tá certo? E passa a ser sua. Ok? Exemplo quando você vai pescar, né? Você vai pescar, o peixe é resnúrios, o peixe é coisa de ninguém. Se está em alto mar, né? Se está no mar, não é o caso de você pescar lá na lagoa de seu Zezinho, né? E tem um criador de peixe lá, é diferente, lá é propriedade dele. Mas se você vai pescar no mar, desde que não haja nenhuma proibição legal, você vai pescar no mar aberto ou num rio que é de todos, né? Coletivo, um rio de águas navegáveis ou não navegáveis, seja público. Se você fisgar o peixe, na hora que você fisga, você se assenhora daquele peixe, você adquire a propriedade daquele peixe. Ninguém vai poder te tomar, não, me dá o peixe para mim, não, fui eu que pesquei. É isso. Então, a ocupação tem essa figura do assenhoramento. Você se assenhora daquilo que não tem dono. Qual o artigo que trata da ocupação? Vou escrever aqui para vocês, artigo 1263. 1263. Então, está lá no 1263, do Código Civil, tá? Que diz assim, ó, quem se assenhorar, né? Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei, certo? Então, é exatamente isso aí que se trata a ocupação, isso aí é o conceito de ocupação. Tá?
Para a aquisição, gente, da propriedade da coisa móvel pela ocupação, tem alguns requisitos também. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ser coisa de ninguém. Tem que ser res nullius, ou seja, coisa de ninguém. Não posso identificar o proprietário daquela coisa, porque se eu identificar, não, o proprietário dessa coisa aqui é a Cristiane, eu sei que é ela, eu não vou estar dizendo que é coisa sem dono. Na verdade, a coisa tem dono. É isso. Então, não posso dizer que eu vou adquirir a propriedade pelo uso capião, pela ocupação, tá? Porque a coisa tem dono. Coisa para ser ocupada tem que ser necessariamente coisa de ninguém. Eu digo isso porque, às vezes, uma vez eu vi uma história dessa, que uma pessoa, um carroceiro, estava roçando o mato para cortar capim para o seu jumento, né, para o seu animal, e encontrou lá uma sacola, sabe aquele saco antigo, né, que antigamente se transportava dinheiro naquele saco de lona, um saco de dinheiro, né, e ele ficou quando ele abriu, que viu que era só dinheiro, tinha milhões ali dentro, né, um saco enorme de dinheiro, ele ficou com receio de usar o dinheiro, lógico, e honestamente ele foi na delegacia dizer, olha, encontrei esse saco de dinheiro, e tinha lá o nome do banco lá, que era Banco do Brasil, né. Na verdade, tinha sido um assalto que tinha tido no Banco do Brasil, e a polícia perseguindo os bandidos, eles jogaram, né, se livraram daquela mercadoria no mato, para vir buscar depois. Só que antes deles ir buscar, o carroceiro passou e encontrou, né. Na época, eu me lembro muito bem que eu fiquei até indignado, não fazia direito, faz tempo isso. O carroceiro apanhou, feito cachorro sem dono, foi preso, até ele explicar que não tinha sido ele o ladrão, porque ele não tinha sido participante do roubo, deu luta, né. Não sei se ele entrou com alguma ação contra o Estado, mas fiquei sabendo que ele apanhou bastante, né, para ele confessar que ele fazia parte do bando e tal, né. Mas, na verdade, ele fez a coisa mais honesta do mundo, né, ele encontrou e viu que tinha uma identificação, falou, isso aqui não é sem dono, isso aqui tem dono, é o Banco do Brasil, e foi levar para a pessoa responsável, né, que é a delegacia, tá certo? Esse aqui é o certo. Então, essas mercadorias que tem dono, que a pessoa tem como identificar o proprietário, não pode dizer que é uma res nullius, não pode dizer que é uma coisa sem dono, tá certo? É uma coisa com dono, e aí não cabe a propriedade pela usurpação. Essa história de não achei, largou, é meu, não funciona bem assim, só funciona no recreio do colégio, né? Mas no mundo jurídico não funciona bem assim, não, eu achei, é meu, te sai, ninguém tasca, é meu, largou, isso só para empinação de pipa e no recreio do colégio. Juridicamente, não é assim, a coisa tem que ser realmente sem dono. Por exemplo, às vezes o navio está em alto mar, né, e tem uma tempestade, ele está em perigo, ele precisa alijar as cargas, ele precisa jogar as cargas ao mar. Vocês já ouviram falar nisso? Para aliviar o peso do navio, para poder não afundar e perder tudo. Então, às vezes, o comandante do navio alija o navio, joga os contêineres lá no mar, perde aquela mercadoria, mas não perde todo e não perde as vidas que estão ali. É isso. Aí, às vezes, esse contêiner vai até bater na praia. Alguém encontra esse contêiner, pode se ocupar dele? Não, tudo que está aqui dentro é meu, é produto vindo da China, um contêiner de produto da China, é tudo meu porque eu encontrei. Não é coisa sem dono, é coisa que foi perdida, vamos dizer assim, não coisa abandonada, ok? Então, aí não cabe ocupação. Então, a ocupação, necessariamente, ela tem que ser de coisas sem dono, sem identificação nenhuma, tá? A ocupação, se vocês observarem o Código Civil, ele definiu que pode recair sobre seres vivos, tá? E de que forma? Através da caça e da pesca. Nós temos, então, duas espécies de ocupação, que é a ocupação pela caça e a ocupação pela pesca, tá? A ocupação pela caça, ela está prevista no Código de Caça. Nós temos aqui no Brasil, vocês sabiam, nós temos um Código de Caça, temos um Código de Pesca também, temos um Código das Águas, né? Nós temos códigos e leis para tudo no Brasil, tá? Para tudo no Brasil nós temos um código. Então, a caça também é regulamentada por um decreto, por uma lei, né, que é a Lei 5.197 de 1967. 5.197/67. Essa é a lei do código, é o Código de Caça. Se vocês observarem, antigamente, a caça ela foi a principal atividade de subsistência dos brasileiros. Não é do brasileiro, não, de toda a sociedade antigamente, todo mundo sobrevivia da caça. É isso. No Brasil não foi diferente, mas em outros países, até hoje, tem muita gente que sobrevive de caça. Países nórdicos aí que tem muita caça, muita selva, muita mata, né, muita gente sobrevive ainda da caça. Tá?
Então, aqui no Brasil, como também tinha bastante situações que envolviam caça, né, o Brasil preferiu regulamentar isso no código, colocar tudo no código, né, e regulamentar a atividade da caça. Como falei para vocês, criou-se aí o Código da Caça em 1967. É esse código que regulamenta aí quais são as armas que são permitidas para caçar, quais são os tipos de caça permitido, locais permitidos, licenças para caçar, licenças para arma para caça. Ou seja, esse código, se vocês observarem, ele trata tudo isso. Nós não vamos aqui entrar no mérito, porque não diz respeito aqui ao nosso estudo de direito civil. Mas, se vocês quiserem aprofundar, né, tem esse código, pode pegar o código e ler, tá certo? Que ele tem toda a regulamentação dizendo o que pode ser caçado, o que não pode ser caçado, inclusive quais são os animais, né, que podem e não podem ser caçados. Okay? Então, nós vamos ver até pelo Código de Caça que a caça, se ela for apreendida ou for ferida pelo caçador, ela passa a pertencer a ele, porque a caça selvagem, selvagem não, caça silvícola, né, a caça mesmo em si, os animais silvestres, quando são permitidos a sua caça, eles também são coisa de ninguém, eles estão na mata, né, estão na selva, estão na mata, estão na floresta. Quem conseguir caçá-lo, quem conseguir apreendê-lo, ou quem conseguir feri-lo, tem direito à propriedade dele, adquire a propriedade dele, desse animal, pela ocupação, tá certo? Porque é coisa de ninguém, a pessoa foi lá e caçou, conseguiu apreender o animal, quer seja numa gaiola, quer seja num alçapão, né, lá numa pulsar, sei lá, no que for, meu nome, nossa, pulsar não, pulsar de peixe, é aquele alçapão mesmo, né? Não, alçapão, sei lá. A pessoa conseguiu apreender. Arapuca, professor. Arapuca, é isso mesmo, esse negócio aí. É porque eu nunca gostei de prender passarinho, nem sei como é que mexe esse negócio de gaiola de passarinho. Eu olhar aqui, meu papagaio, ele vive solto, não tem gaiola, tem a gaiola de ele dormir, para rato e cura não comer. Mas ele é solto, não tem corrente no pé dele, nem corda, ele fica solto. E às vezes perturbando aqui durante a aula ainda. Então, quem conseguir aprender um animal, ou ferir o animal, ele adquire a propriedade. Tá? E tem um detalhe especial. Se o caçador ele consegue ferir o animal, e o animal consegue correr, se o caçador tiver em seu encalço, mesmo que outra pessoa apanhe esse animal ferido, ele tem que devolver para o caçador. Porque no momento que ele fere o animal, ele já adquire a propriedade daquele animal pela ocupação. Tá? Então, ele pode reivindicar essa propriedade. O caçador está correndo, está no encalço aqui do animal ferido. Tá? E aí ele consegue alcançar o animal, outra pessoa consegue alcançar o animal antes do caçador. Essa pessoa que alcançou o animal não vai poder fazer que nem na empinação de pipa. Não, essa aqui é minha, largou. Não. O caçador, ele está no encalço do animal ferido, ele tem direito à propriedade. Ele pode reivindicar essa propriedade. Certo? Às vezes acontece do animal ferido entrar numa propriedade alheia. Né? Às vezes chega no limite onde tem propriedade e ele invade uma propriedade alheia. E aí como é que fica? Né? O caçador continua com a propriedade sobre essa caça ferida. Ele vai pedir autorização, né, para o proprietário para buscar dentro da propriedade dele. O proprietário pode liberar, ele vai lá, pega a caça, consegue pegar a caça e beleza. Se o proprietário não conceder autorização para ele entrar e ir atrás da caça, esse proprietário vai ter que indenizar o caçador pela perda da caça. Certo? Porque quando ele feriu a caça, ele se tornou proprietário. Então, todo mundo que atinge a minha propriedade, eu não posso pedir uma indenização? Sim, permanece dessa forma também para ocupação pela caça, tá certo? A caça ferida entrou, invadiu propriedade alheia. Eu digo, olha, eu quero buscar minha caça que está ali. Não, aqui não, aí deixa essa caça aí, porque essa caça é silvestre, tal, eu não gosto e tal. Ele vai ter que indenizar o proprietário por essa caça. Certo? Dúvidas? E se você, Gleiciane, estiver caçando onça, a onça vier atrás de você, aí você está na frente da onça, né, e aí você pula a cerca do vizinho lá, e a onça pula atrás, e aí como é que fica? Ela me mata, professor. Também pode adquirir a propriedade pela ocupação? É a caça, só que ao invés de ser eu caçando ela me caçando. Aí você que é a caça, né? É estado de necessidade, não é nem... Não é verdade. Ocupação, não, viu? Vai invadir aí a propriedade alheia, vai quebrar tudo, mas para poder fugir desse animal perigoso, né, da onça, mas aí você vai alegar estado de necessidade, não ocupação. Certo? Eu falei para vocês que nós temos ocupação pela caça e pela pesca, né? E a ocupação pela pesca? É a mesma coisa, gente. Só que aí, lógico, não é uma caça, né? É um peixe, né? Você vai
adquirir a propriedade pela ocupação do peixe através, né, desse ato de você apanhá-lo, quer seja com linha, quer seja com vara, quer seja com tarrafa, quer seja com a pulsar, né? Não importa da forma como você apanhar o peixe, tá certo? E também não importa se é em curso de água, de lagos, de mares, de oceanos, só não pode ser, como te falei, lá naquele lagozinho do seu Zé, que é privado, né, particular. E o seu Zé vai tirar de cartucheira, né? Mas se for em lagos, mares, oceanos, rios, não importa, você conseguiu apanhar o peixe, você também vai adquirir a propriedade desse peixe, tá certo? Pode reivindicar esse peixe? Pode, tá? Vai ser difícil o peixe sair do rio e entrar numa propriedade, para você reivindicar do proprietário, né? A não ser que seja um peixe aí ninja, mas você tirou o peixe da água, ele morre, então não vai ter essa situação da caça aí de você perseguir o peixe e tal, ferir o peixe, não vai ter essa possibilidade, né? Mas o ato de apanhar o peixe, de fisgar o peixe, não importa qual algum for, te dá a propriedade desse peixe também. Se vocês quiserem aprofundar o estudo da ocupação pela pesca, nós temos o Código da Pesca, né? Que é o decreto também de 1967, só que não é uma lei, é um decreto-lei. É um decreto, deixa eu ver se eu me lembro aqui o número, é um número bem pequenininho, também de 1967. Vou só pesquisar aqui que eu me esqueci. O número do decreto da pesca. É o decreto 221/67, tá? O decreto-lei 221/67. Esse é o Código de Pesca, tá certo? Que ainda está em vigor, apesar de ser bem antigo, né? Ambos estão em vigor ainda, certinho? Da mesma forma, como disse a vocês, o Código da Pesca, ele vai dizer quais são as águas que podem pescar, quais são as águas que não podem, qual tipo de pesca, época de piracema, tá? Não pode pescar, que é a desova dos peixes, vai estar regulamentado lá no Código de Pesca. Tem algumas outras leis esparsas, né, que já vieram depois, que também regulamentam em relação à pesca. Vocês que vão trabalhar aí no interior, vão advogar no interior, vocês vão precisar conhecer esse Código de Pesca integralmente, né, porque muita gente, na época do defeso, né, pede aí o seguro defeso, tal, e aí vocês vão ter que estudar um pouco de previdenciário, também dar uma lida nesse Código de Pesca, né, para que vocês possam fazer a defesa, né, desses processos aí, dessas pessoas do interior que muitas das vezes necessitam desses auxílios, né, e precisa que o advogado seja perfeitamente conhecedor dessas legislações, né, que tratam desses assuntos. Bom, então a ocupação basicamente é isso, certo? Dúvidas, perguntas? Não, professor, está tranquilo. Ei, tá, professor, o senhor falou dos requisitos. Além de coisa de ninguém, tem mais algum? Eu não anotei. Olha, os requisitos, como falei para vocês, vão estar lá no Código de Pesca e da Caça, dizendo aonde pode e aonde não pode, né, o que é restrito, o que não é. Aí tem essas outras, são várias restrições, né? Também seria um requisito. Você não pode pescar num lago particular, por exemplo. É um requisito que as águas não sejam particulares, que as águas sejam públicas, né? Por exemplo, você não pode caçar numa reserva privada, ou numa reserva extrativista, ou numa reserva proibida. Então, no outro requisito, que essa reserva seja liberada para caça. Tem vários outros requisitos. Então, basicamente é que não seja particular, seja privada, né? Seja coisa de ninguém, realmente. Tá. Bom? Sim. Outra pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade. Sim, professor, o senhor me citou como exemplo se a onça estivesse correndo atrás de mim e eu chegasse em uma determinada propriedade, certo? Se o dono dessa propriedade matar essa onça, é dele, né? Porque foi ele que feriu. Sim, sim. Na verdade, nem pode, é proibido, né? Não, é só um exemplo. Por exemplo, qualquer animal que seja, entra na propriedade. É porque aí não era você que estava no encalço, era ela que estava no teu encalço. Ah, sim, pois é. Era ela que estava te caçando. Eu falei isso mais uma espécie de brincadeira, tá, gente? Sim. Não, mas é só para tirar a dúvida mesmo. Tranquilo. Tá bom. Vamos nessa. Então vamos lá. A próxima espécie, modalidade de aquisição da propriedade móvel olha só que legal, o achado de tesouro. Vou ensinar para vocês caçar tesouros. Vocês vão virar caçadores de tesouros, né? DuckTales, caçadores de tesouro, né?
Nosso código prevê também, né, essa espécie de aquisição da propriedade. Nosso código regula todas as situações da vida civil, praticamente quase todas. E aonde está isso daí? O achado de tesouro está no artigo 1264, próximo artigo. Tá? Então, 1264, 1265, 1266, ele trata aí desse achado do tesouro. Gente, o achado de tesouro é o achado de coisa de valor, encontrada normalmente em coisas móveis, né? Cuja coisa se encontra oculta e eu não tenho nenhuma relação jurídica com o titular, tá? E eu nem sei quem é o titular dessa coisa. Ou seja, o dono da coisa perdida, da coisa, né, oculta, do tesouro oculto, ninguém tem memória dele, ninguém sabe quem é. Porque se souber, também não é tesouro, certo? Eu digo para vocês que nos dias de hoje, apesar do nosso código regulamentar essa situação, e vai continuar regulamentando, tem que ser, nós vamos ter de pouquíssimas, raríssimas situações e nós vamos ter a questão do achado de tesouro, tá certo? Raramente nós vamos encontrar um tesouro hoje enterrado. Isso, normalmente, como os doutrinadores que vocês possam estar lendo vão dizer, aconteceu em épocas passadas, né, em épocas remotas, principalmente na época de guerra. Não tinha aquele negócio nas nossas avós, não tinha aquele negócio assim, vai estourar uma guerra. Eita, vai estourar uma guerra aqui, e aí nós vamos morrer todo mundo. As avós antigamente tinham esse medo de estourar uma guerra, né? Certo? Hoje é mais fácil estourar uma guerra civil, que nem teve em São Paulo há poucos dias aí, pessoas chutando outras, querendo matar, brasileiro querendo matar brasileiro. Tem hora que eu não entendo. Certo? Mas naquela época da Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, na época das grandes guerras, o que as pessoas faziam quando viam que o seu país estava na iminência de ser invadido por um país estrangeiro? Tem coisa pior do que você estar num país ocupado por um país estrangeiro. Você não tem liberdade civil, não tem nada, né? Você não tem direito nenhum, nem sobre suas coisas, né? Nem sobre, às vezes, até a própria pessoa, né? Não tem direito de ir e vir e tal. Tem as liberdades fundamentais bem restringidas. Então, o que as pessoas faziam? Pegavam todo o seu patrimônio, todos os seus bens, ia adiantar colocar em banco? Não ia, né? Hoje em dia até dá, né? Mas antigamente não tinha isso. Então, o que as pessoas faziam? Pegavam sua prataria, né? Seus ouros, joias preciosas. Se fosse hoje, as mulheres pegariam as bolsas Carmen Steffen e tal, os sapatos Carmen Steffen, né? As pessoas faziam isso e pegavam e colocavam dentro lá de uma caixa, procuravam um local assim meio deserto, cavavam um buraco e enterrava, né? E enterrava ali, porque aí o opressor ia vir, não ia achar nada dentro de casa, né? Para roubar, né? Para pegar o espólio. E aí, depois da guerra passada, a pessoa ia lá, desenterrava, né, e resgatava o seu patrimônio, o seu ouro, sua prata, suas joias preciosas. Mas só que acontecia, muitas das vezes, as pessoas até desenhavam um mapinha, né, para poder encontrar. Mas o que acontecia muitas das vezes? As cidades ficavam dizimadas, bombas, explodia tudo. Depois a pessoa acabava não encontrando, mesmo com o mapinha. Por isso que os mapas de tesouro, esses filmes de tesouro, aí, de busca de tesouro, quer dizer que as pessoas seguiam pelo céu. Se fizer com alguma referência na terra, eu vou enterrar o tesouro aqui a 10 passos da casa de Mariazinha, que é sobrinha de Jonathan de Gé. Você vai que a casa de Mariazinha destruísse, uma bomba caísse em cima do braço, só o buraco. Como é que você ia descobrir depois onde era a casa de Mariazinha, né? As pessoas se guiavam pelos pontos cardeais, pelas estrelas e tal. Ou então a pessoa acabava morrendo na guerra. A pessoa enterrava, não contava para ninguém, só ficava com o mapinho no bolso. Mas ia para a guerra e acabava morrendo. E aí, ficava ali aquela coisa, sem ninguém saber de quem era, né? Sem ninguém saber a origem, sem ninguém saber de quem é também. E acontecia que depois da guerra passada, muito tempo depois, se loteava aquilo ali, a pessoa, eu vou cavar aqui para fazer uma casa. Está cavando para fazer uma casa e encontrava o baú, né? E a ver estava cheio de coisas preciosas, né? Sem saber quem é o proprietário, sem saber a origem daquela coisa, sem saber quem colocou ali, acabava adquirindo a propriedade desse tesouro. E é isso que regulamenta o nosso Código Civil, é isso que quer dizer aí o 1264, 65, 66, certo? Que quem olha só o 1264, o depósito antigo, de coisas preciosas, ocultas, então aí já estão os requisitos, você já pode destacando os requisitos para achado de tesouro, né? Depósito de coisa antiga, preciosa, não pode ser uma coisa sem valor, tá certo? A pessoa escondeu ali o sapato dele ali, tal, as cuecas meias, enterrou ali,
já tem valor algum negócio desse, né? Então, não tem que ser coisa preciosa, né? Oculta, mais uma opção, né? Mais um requisito, tem que ser oculta, não pode ser a coisa que esteja à vista de todo mundo. E de cujo dono não haja memória. Como falei para vocês, se eu souber quem é o dono, eu tenho que devolver para o proprietário. É coisa perdida e não coisa abandonada, não é coisa ocultada, tá? Que não haja mais memória do dono. Então, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Certo? Isso aqui é para quando você acha o tesouro no terreno de alguém. Por exemplo, aí no Florence, vocês sabem que o Florence foi um convento antigamente, né? Uma parte do Florence. O Florence velho, antigo, onde está lá o curso de farmácia, de enfermagem, ali era um supermercado, um cinema. Primeiro era um cinema, depois foi um supermercado chamado Supermercado Confiança. Me lembro até hoje, né? Supermercado Confiança. Primeiro foi um cinema, depois um supermercado, uma danceteria, se eu não me engano. E aí o Florence arrendou ali, comprou, não sei, né, para fazer o curso. Mas aquela parte nova, onde nós estamos, no curso de Direito, vocês já perceberam que ali era um convento? Ali era um convento de freiras, capuchinas, né? Ali, a beira-mar, ela vinha até próximo do Florence ali. Depois aterraram tudo, né? Fizeram um aterro ali e o Florence ficou no centro. Mas a maré vinha até quase próximo ali às paredes do Florence. E vocês observam que o Florence é feito de pedras, não é de tijolo. Ali é tombado pelo patrimônio histórico, a gente não pode nem modificar muito ali. Por isso que vocês, às vezes, se perdem, tem que ter um guia para andar dentro do Florence, né? Dentro das salas. Quando a pessoa chega novata no primeiro período, ela tem que receber o guia. Não, você vai para cá, porque senão se perde, né? Tem sala ali que é oculta, sala que vocês nunca viram, sala que é subterrânea ali, que está fechada, hein, que vocês nunca viram. Ali era um convento. Imagina só vocês, como ficava próximo à beira-mar, as freiras, em tempos idos, né? Digamos que verificam que está chegando naus inimigas, e as freiras digam assim, vamos esconder nossos ouros. E aí cavam um buraco na parede, tiram lá uma pedra da parede, que a parede dessa grossura, assim, mais ou menos, né, um metro mais ou menos, as paredes de 30 centímetros, 1 metro. Então elas escondem o tesouro dentro daquelas paredes do Florence. E acaba que o convento é invadido, acabam perdendo a vida, infelizmente, né, a serviço de Deus, acabam perdendo a vida, e ali fica aquele tesouro ali para sempre. Agora, que a doutora Terezinha, né, conseguiu adquirir a propriedade daquele prédio, né, ela vai fazer um acréscimo numa sala e vai tirar um pedaço da parede. É isso. E ela acaba, a hora que vai tirar o acréscimo da parede, acaba encontrando aquele tesouro. Olha, vocês não vão estar caçando, furar a parede do Florence para procurar tesouro, viu? Isso aqui é só uma imaginação hipotética. Uma vez eu dei aula, eu falei isso aqui, o aluno já ficou olhando para as paredes, meu amigo, tira o teu olho da parede, e já ficou imaginando que ele tinha tesouro, que ele tinha que cavar. Então, vocês não vão estar deixando, né? Certo? Então, imagine que ela encontra. Ora, se ela encontrou dentro do prédio dela. É uma coisa oculta? Era uma coisa oculta. Ah, pessoa, mas não estava enterrada. Não importa, estava oculto. O código não fala enterrada, fala oculta. É isso. Fala enterrada, mas ele fala também, né, em coisa oculta. Então, estava oculta. É coisa preciosa? Era as joias das freiras, era o ouro que elas adquiriram para pagar as despesas do convento, para ajudar a sociedade carismática, não sei. Tá certo? Ou seja, ela é coisa preciosa. Sabe-se de quem é a memória? De quem era a freira? Não sabe mais. Né? Ah, mas era da Igreja Católica. Mas quem eram as freiras que fizeram isso? O dinheiro era da Igreja Católica ou era das freiras? Né? Então não se tem mais memória. É um tesouro? É um tesouro. Tá certo? E de quem vai ser esse tesouro? O 1264 diz, né? Será dividido por igual entre o proprietário. Bom dia, Leni. Leni Bandeira entrou e saiu, a Maria. O proprietário... É a doida da Josi. É tudo, né? Menina, não desista, está sendo gravada. Josi é gente boa, né, amor? Tá certo? Então, lógico, aí não vai ser dividido por ela, porque o prédio é dela. Mas imagina vocês, um aluno, né, que vai lá, cutucar a parede, sem autorização do proprietário, né? E encontra lá o tesouro. Tem que dividir com a proprietária do prédio? Tem, tá certo? Isso se, por um acaso, a proprietária, a doutora Terezinha, autorizou você fazer isso. Se você não autorizou, se ela não te autorizou, você não tem direito a nada. É o que diz o 1265, né? O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio se for achado por ele. Se foi a doutora Terezinha que mandou abrir aquela parede ali para fazer o acréscimo numa sala e encontrou o tesouro é todo dela.
Agora, se ela desconfia, né, que tem tesouro ali, e ela ordena uma pesquisa, tá? Ordena uma pesquisa, ó, eu vou contratar você para você procurar o tesouro na parede dos Flores. Também o tesouro é todo dela, ela vai pagar somente a comissão que ela tiver acertado com aquela pessoa que ela ordenou, tá? Agora, se for um terceiro não autorizado, foi você, aluno, que foi lá e cutucou e achou sem autorização, você não tem direito a nada, tá? O tesouro é todo da doutora Terezinha, porque você mexeu no prédio dela sem autorização, certo? A não ser que você estava uma pesquisa ordenada por ela, e aí você tem o direito à sua comissão de acordo com o acertado. Tá certo? Agora, imagina vocês, alguém é proprietário de uma terra lá em Alcântara, está lá abandonada a terra, tá certo? Às vezes ninguém nem vai para lá. Alguém está andando pela terra e encontra o tesouro, um tesouro, vamos dizer assim, um baú de pedras preciosas enterrado. Ele encontrou, ele tem direito a 50%, 50% proprietário, 50% dele, tá certo? Então aí se divide, que é em relação o 1264, tá? Se vocês observarem o Código Penal, já que vocês gostam tanto de penal, o Código Penal ele tipifica como crime se o achador do tesouro achar o tesouro e não comunicar ao proprietário do prédio. A pessoa encontrou o tesouro e apropriou-se dele para si, sozinho. Não comunicou o proprietário do prédio. É crime. Tá? Isso é crime. Está lá previsto no artigo 169, inciso 1 do Código Penal. Certo? Apropriar-se de coisa encontrada, de tesouro achado, sem comunicar ao proprietário do prédio. Então, obrigatoriamente, você encontrou um tesouro, aquele prédio, aquele terreno, aquele espaço é de alguém, você tem que comunicar ele, tá certo? E ele tem direito à sua cota à parte, tá? Será dividido por igual, 50% para um, 50% para o outro. Não comunicando e o do proprietário descobrindo, você pode responder por crime, tá? Está lá previsto no 69, inciso 1 do Código Penal. Certinho? Dúvidas? Então vamos lá, vamos só destacar novamente aqui. Quais são os 4 requisitos para o achado de tesouro? Ser um depósito de coisas móveis, a coisa tem que ser móvel, tá? Não pode ser imóvel. Ah, eu posso encontrar uma cidade, mas é um tesouro? Não, é encontro de um artefato arqueológico antigo, mas não chega a ser um tesouro, tá? Para ser tesouro tem que ser coisa móvel. 2, não pode ter sido acumulado por obra da natureza. Não é a natureza que levou aquele ouro para lá, uma enxurrada, tá certo? Se for, não é tesouro, é encontro de ouro. Também, a coisa tem que estar oculta, tem que estar enterrada, tem que estar oculta. Não pode estar à vista de todo mundo. Senão, também não tem achado de tesouro. E não pode ter aí registro do verdadeiro proprietário. Certo? Ou seja, eu não posso saber quem é o proprietário. Porque se eu souber quem é o proprietário, eu tenho que devolver esta coisa para o proprietário. Tá? Tranquilos até aí? Então, esses são os 4 requisitos principais para o achado de tesouro. Certinho? Professor, o que só pode ser ouro, prata e pedra preciosa, tesouro? Não, gente, pode ser qualquer coisa. Só que esta coisa tem que ter um valor. Tá certo? Pode ser um objeto de ouro? Pode. Mas pode ser um de prata? Pode. Pode ser um de cobre? Pode. Pode ser uma joia? Pode. Ou seja, tem que ser algo que tenha valor no mercado. Não pode ser algo que não tenha valor. Tá certo? Ainda que seja um valor cultural, mas tem que ter valor. Ah, é um artefato de madeira, mas é uma estátua, né, de Tutankhamon, ou de Ramsés XII, uma estátua de pedra de Ramsés XII, feita pelo filho dele, Ramsésinho XIII. Olha, tem um valor cultural muito grande? Tem um valor cultural. Então, é um tesouro? É um tesouro também, certo? Não necessariamente tem que ser de ouro. Agora, o que não pode ser é obra da natureza. Esse tesouro ele tem que ter pertencido a alguém, ainda que em épocas remotas, mas ele tem que ter pertencido a alguém. Não pode ser a natureza que esculpiu, não pode ser a natureza que fez, tá? Aí não pode, aí não é tesouro. Aí foi uma obra da natureza, enquanto você vai fazendo, você pode até senhorar pela ocupação, mas não pelo achado de tesouro, tá? E tem que ser necessariamente desconhecido, ok? Quer ver um exemplo? A Gleice, ela tem um quadro, esse é um exemplo clássico. A Gleice, ela tem um quadro na sala da sua casa. Ela já tem esse quadro, vamos dizer assim, já está na família dela esse quadro há 100 anos. 100 anos.
Picasso viveu há mais de 100 anos? Rembrandt viveu há mais de 100 anos, viveu 1800 e alguma coisa, né? Viveu mais de 100 anos. Então, ó, esse quadro da Marvel Comics aí que a Gleice tem na casa dela, né? Tem esse quadro aí. Digamos que esse quadro aí, Gleice já tem ele há mais de 100 anos. Por quê? Porque era da bisavó dela, passou para a avó, passou para a mãe e agora passou para ela, certo? Então, ela tem mais de 100 anos esse quadro da Gleice. E tá aí, tá escrito Marvel Comics aí, beleza. Determinado dia, a Cláudia, que é uma exímia perita em coisas antigas, é uma arqueóloga famosa que está fazendo direito agora, a Cláudia vai visitar, não, ela está assistindo a aula aqui online e viu o quadro da Gleice. Fala, Gleice, deixa eu fazer uma análise nesse teu quadro. E aí a Cláudia, com todo o seu conhecimento profissional técnico, de arqueóloga, ela vai e analisa o quadro da Gleice, que a Gleice simplesmente achou que foi um bisavô dela que pintou. Aí a Cláudia fala, não, meu amigo, isso aqui é um verdadeiro Rembrandt. É um verdadeiro Picasso. Quem pintou isso aqui foi Picasso. Está aqui a assinatura dele, estou vendo aqui pelas fibras do tecido, pelo estilo de pintura. Estou vendo aqui, isso aqui é um verdadeiro Picasso, isso aqui é uma obra de arte valiosíssima. Isso aqui vale 10 milhões de reais. A Gleice encontrou um tesouro? Sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim, quem acha que não? Josi, chegou aí calada, diga alguma coisa. Encontrou sim, professor, porque tem um valor econômico. 10 milhões de reais é um valor bem grande. Já estava até com tesouro. Foi a Cláudia que encontrou. Josi também acha que encontrou? Cláudia. A Cláudia. Uhum. Ela que descobriu. Mas aí, no caso, é 50% do meu e 50% da Gleice, né? Que é propriedade dela. Se for um tesouro, Mas não é um tesouro, gente. Não é um tesouro. Eu pergunto a vocês, lembram dos requisitos do achar de tesouro? Não tem que estar oculto? Estava oculto o quadro? Não, está no quadro, está na parede da Gleice. Ela está vendo há 100 anos. Há 100 anos não, a Gleice tem o quê? 25? 22? Está há 22 anos que a Gleice vê. Abafa o caso. Pra cara, Júlio, tem 30. Estou brincando aqui. Então, não é um tesouro. Por quê? Porque não é oculto. Está à vista de todo mundo. Daí estou dando esses exemplos para ver se vocês conseguem captar certinho, né? O que é o tesouro. Olha, não é um tesouro porque, apesar de ser um quadro de um pintor famoso, mas eu não posso dizer que ela encontrou um tesouro porque está oculto, não está enterrado. Não está oculto, está à vista de todo mundo. Tá certo? Então, cuidado, né? Para vocês não errarem na prova com esses exemplos aí, porque às vezes esses exemplos é que faz a pessoa pecar, né? Pecar na hora de responder a questão certa da prova. Tá certo? Então, não posso dizer que é um tesouro, porque não está oculto. Certo? O nosso código, ele traz algumas hipóteses, né, a ser considerada aí a partir do 1264. Né? Primeiro, é do tesouro achado casualmente por alguém na propriedade do outro, tá? A consequência é a aquisição do domínio desse tesouro por ambas as partes. Está aí no 1264. Nós já estudamos isso, já falamos sobre isso. Se por um acaso o achador do tesouro invadiu as terras, né, sem autorização do proprietário, ele não adquire o domínio do tesouro, vai ser do proprietário, porque foi feito sem autorização dele. Certo? Também vai pertencer somente ao proprietário se a busca for ordenada por ele. Certo? Também totalmente do proprietário. Se o terreno for submetido a enfiteus, e está em 1266, né? Aí nós temos duas soluções. O que é enfiteus? A enfiteus nem está mais previsto no Código Civil, tá? Foi abolido do Código Civil 2002, a enfiteus. Mas, em respeito ao direito adquirido, quem tinha enfiteus antigamente ainda continua ainda. Okay? Então, se o terreno era submetido a enfiteus, aí nós temos duas soluções. Primeiro, está aí na linha A, né? O tesouro encontrado pertencerá em partes iguais, tanto ao inventor como ao enfiteuta, e o tesouro pertencerá por inteiro ao enfiteuta, se este era o seu serventor. Ok? A enfiteuse, gente, para quem não estudou a enfiteuse aí no Código Civil anterior, ele é um direito real perpétuo.
seja, pelo qual o proprietário, sob a vigência, lógico, da legislação anterior, porque o Código Civil de 2002 aboliu, ele transferia ao enfiteuto o domínio útil de um imóvel. E esse enfiteuto, ele tinha que pagar ao proprietário uma contraprestação, que era chamado de foro ou de laudêmio. Não sei se vocês já ouviram falar isso aqui na Ilha de São Luís, tem, alguém paga foro, ou laudêmio, né? Em alguns terrenos ali perto ali da Lagoa da Jansen, né, alguma coisa nesse sentido. Ainda paga ainda laudêmio, paga foro ainda. Tá? Porque são apenas enfiteutas, a propriedade é perpétua daquele proprietário. Só vende o domínio real. Normalmente a União, que é o proprietário desses terrenos, que é o enfiteuta desses terrenos, né? Então a pessoa tem que pagar o foro, o laudêmio, todo ano lá para a União, para poder manter a propriedade, o domínio útil do terreno. Então isso é enfiteuta, certo? Dúvidas? Eu creio que, deixa eu ver aqui se tem mais algum artigo, eu creio que não. Uma pergunta aqui. Não. Tem alguma pergunta? Dúvidas sobre achado de tesouro? Deixa eu ver o que mais. Acho que não, né? Até agora não. É bem simples. Quantas horas nós já temos de aula? 1h15. Nossa. Vamos só encerrar aqui um pouquinho essa parte para nós encerrar a aula. Eu queria ver se até dia 15 eu encerrava com vocês, mas pelo jeito não vai dar. Então, a próxima forma de aquisição da propriedade imóvel é a especificação, tá? Está aí no artigo 1269, tá? Especificação. Artigo 1269 do Código Civil. Artigo 1269 diz assim: aquele que, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Então, vamos entender esse 1269, vamos entender a especificação. A especificação, gente, é a manipulação ou a transformação de uma matéria-prima em uma matéria nova, tá? Quando você pega uma matéria bruta, né, matéria-prima bruta, e transforma ela numa espécie nova, você pode adquirir a propriedade dessa espécie nova se essa matéria-prima não for sua, ou ainda que não seja em parte sua, tá? Esse tipo de aquisição de propriedade imóvel, ela vai valorizar o quê, gente? A criatividade humana, o artista, é isso. É alguém que, por exemplo, pega a argila, uma argila de um terreno alheio, e transforma essa argila num belíssimo vaso, tá? Faz lá uma belíssima obra de arte com esta argila, tá? Como a doutrina dá exemplo clássicos, vocês vão encontrar na doutrina esses exemplos. É o artífice que transforma o couro em um sapato, né? O barro em uma escultura, o mármore em uma escultura, uma pedra em uma belíssima escultura, ok? Então, eu vou ter a especificação, a aquisição da propriedade imóvel pela especificação, quando essa matéria-prima não pode ser retornada ao seu status quo ante, ou seja, eu não posso restituir a forma anterior, ou se eu puder, eu vou perder valor, e também quando essa matéria-prima não for do especificador, ao menos em parte seja alheia, tá certo? Por exemplo, o cara que tem lá em Rosário, tem muita fábrica de vaso ainda, quer dizer, hoje em dia eu não sei, mas eu cheguei a comprar muito vaso lá em Rosário, né? Antigamente a gente fazia decoração, minha mãe também chegou a comprar, e tinha umas olarias lá, né? Eu cheguei a ver como é que eles faziam, era aquele estilo antigo ainda, que era na roda, o cara ia pedalando aqui, o pedal ia rodando. Hoje é tudo eletrônico, né? Tudo é, eu posso dizer, é tudo mais fácil hoje, porque é tudo elétrico. Mas antigamente era assim. Então a pessoa pegava aquela argila, colocava ali naquela roda e fazia ali belíssimas obras de arte, né? Vasos, recipientes. Nós às vezes comprar filtros, tá? Então a especificação é isso. É quando alguém pega essa matéria-prima. Imagina se esse especificador, esse oleiro, né? Lá de Rosário, ele pega essa argila, mas a argila não é do terreno dele, a argila é do vizinho. Ou seja, a matéria-prima que ele está pegando não é dele. E ele pega esse monte de barro, um monte de argila, e transforma num belíssimo vaso chinês. E ali, né, incrusta ali algumas pedras preciosas, ou seja, torna aquele pedaço de argila ali em algo valiosíssimo. Ele vai adquirir a propriedade desse vaso, ou vai ser do proprietário da argila, porque a matéria-prima era do proprietário da argila. Né? O que diz o código? Que o especificador ele vai adquirir a propriedade da obra-prima que ele fez. Só que ele tem que indenizar
a matéria-prima para aquele que perdeu a matéria-prima. Compreenderam, pessoal? Então, a especificação é isso, é quando você manipula, transforma a matéria-prima, que seja em parte alheia, e você obtém uma espécie nova. Quais são os requisitos? Vamos destacar os requisitos da especificação. Primeiro, a matéria-prima trabalhada, ela não pode pertencer ao especificador, ao menos em parte. Tá? Especificador é quem transforma, é o artista. Tá? Então, você pega um pedaço de couro de boi e transforma numa bolsa caríssima da carne Steffens, né? Você adquire a propriedade você que fez essa transformação, adquire a propriedade da bolsa, mas tem que indenizar, lógico, a proprietária da matéria-prima. Então, a matéria-prima trabalhada, ela não pode ser de propriedade do especificador, porque se for, não tem aquisição de propriedade. Lógico, se a matéria-prima for tua, você não vai adquirir propriedade, você já é tua, certo? 2, que haja uma transformação numa espécie nova. Tá? Tem que haver a transformação dessa matéria-prima numa espécie nova. Tá? E essa espécie nova tem que ser substancialmente distinta da espécie anterior. Certo? Veja bem, eu pego aqui um couro de jacaré para fazer cinto. Eu pego esse couro de jacaré e continuo com o couro de jacaré. Não transformei em espécie nenhuma. Eu adquiro a propriedade desse couro de jacaré pela especificação? Não, isso eu fiz foi roubado. O proprietário que devolver para ele. Tá? Mas se eu pego esse couro de jacaré e transformo ele em uma bolsa, em um sapato, em um cinto, aí eu estou dando uma destinação nova para este couro. Eu estou transformando este couro numa espécie nova, que é um cinturão, ou numa bolsa, ou num calçado, pelo meu próprio trabalho. Certo? Isso é especificação. Compreenderam? Eu necessariamente tenho que transformar a matéria-prima em uma espécie nova. Eu não posso só dar uma melhoradinha no couro. Eu passei ali uma tinta no couro. É uma espécie nova? Não é. Eu posso adquirir a propriedade pela especificação? Não, eu só pintei. Eu só recortei o couro. O couro veio todo tal, eu cortei ele quadradinho certinho. Isso é uma espécie nova? Não é, ele continua couro de jacaré. Certo? Então, tem que ter transformação em espécie nova. Eu peguei aquele barro de argila, aquele monte de argila, e coloquei ele ali em cima de uma pedra, virou uma pedra de argila. Eu transformei isso numa espécie nova? Não, continua a argila endurecida. Tá certo? Então, necessariamente, para ver a especificação, tem que haver a transformação numa espécie nova. Ok? Por exemplo, esse quadro da Gleice aí. Digamos que a Cláudia pegou esse quadro dela, não tinha essa moldura. Aí a Cláudia pegou esse quadro da Gleice e mandou fazer a moldura bem topzinha, bem cheia de detalhes, né, chique demais. A Cláudia vai adquirir a propriedade do quadro da Gleice pela especificação? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês têm que raciocinar, gente. E aí? Não. A Gleice diz que não. E a Flaviane? Acho que não, professor. Que ela só melhorou, né? A Josi diz que não. Exatamente, Josi. Seu raciocínio está correto. Não houve transformação nenhuma. Qual a transformação que teve aí no quadro? Nenhuma. Continuou o quadro, só que agora com uma moldura. É a mesma coisa eu pegar o couro de jacaré e recortar ele. Eu transformei isso numa espécie nova? Não. Eu só melhorei. Então, a Cláudia não vai adquirir a propriedade desse quadro pela especificação, pelo simples fato de ela ter feito lá uma moldura. O quadro continua quadro, da mesma forma. Certo? Então, isso não é especificação. Tudo bem? A especificação é quando você realmente transforma a coisa em uma coisa nova, em uma espécie nova. O 1270, ele vem trazendo para a gente as hipóteses de boa e de má fé desse especificador. Tem importância isso? Muita. Tá? Má fé e boa fé do especificador. Ora, se o especificador está de boa fé, ainda que a matéria-prima seja de outro, o produto será sempre dele. Está lá no 1270. Se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa fé a espécie nova. Tá? Então, se o especificador está de boa fé, ele foi lá pegar argila, ele achou que estava pegando argila do seu lote.
na verdade, estava pegando do seu vizinho, porque não tinha uma cerca ali dividindo. Ele pegou a argila do seu vizinho. Ele está de boa fé. Ele tem direito a adquirir sempre a propriedade daquilo que ele transformou. O proprietário não vai poder reclamar de nada, porque ele estava de boa fé. É a mesma coisa a pessoa que pega uma pedra grande, achando que está dentro da sua propriedade, quando está na propriedade alheia, esculpe ali, lembra de Michelangelo, né, que era um escultor famoso? Então ele esculpe ali uma famosa estátua, a estátua de Davi, né, com o virgulinho de fora, do jeito que nós costumamos ver aí. Ora, é dele a propriedade. Por quê? Porque ele estava de boa fé, certo? Porém, se o especificador está de má fé, tá? Se ele está de má fé, a obra, a espécie nova só vai ser dele se ele produzir algo que tem um valor muito acima do valor da matéria-prima alheia, tá certo? Então, se aquilo que ele transformou realmente tem um valor significativo maior do que a própria matéria-prima, ele ainda assim vai adquirir a propriedade. Mas se não tem um valor diferente muito grande, ele não adquire a propriedade da especificação, daquilo que ele especificou, tá certo? No exemplo que eu dei para vocês, de Michelangelo, né, utilizando-se de um mármore de outrem para fazer uma escultura. Seria absurdo tomar a obra de Michelangelo por conta do mármore. A pedra de mármore vale quanto? R$1.000. Uma escultura feita por Michelangelo vale quanto? R$1.000.000. É lógico que a escultura vale muito mais que a pedra. Então, neste caso, Michelangelo ficaria com a obra, mas ele vai ter que indenizar o proprietário pelo valor do mármore, tá? Isso está onde? No 1271. Aos prejudicados, na hipótese do artigo 1269 e 1270, que ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso, parágrafo 1º do artigo antecedente, quando irredutível a especificação. Ok? Dúvidas? Perguntas? Nós já estamos com 1h30 de aula, eu tenho que encerrar. Senão o vídeo vai ficar muito alto, muito grande, aliás, para quem está no interior assistindo aí no celular, é meio complicado. Tá? Nós teremos ainda a confusão, né, para estudar. Nós vamos estudar a confusão aqui nesse curso, viu? Vocês vão aprender a ser peritos em confusão. Aprenderam a ser peritos em tesouro, né, em achado de tesouro, a procurar tesouro, vão ser peritos em confusão. Então, eu acho que a confusão vocês já estudaram em direito às obrigações. O que é a confusão de direito às obrigações? É quando as obrigações se confundem, né, o credor com o devedor. Aí eu tenho confusão. A Gleiciane me devia, né, um cheque, uma nota promissória que ela passou um produto que ela comprou na minha empresa. Não é isso? E depois eu vendi a empresa para a Gleice. Ela comprou a minha empresa toda. Comprou a empresa e comprou meus créditos e débitos. É isso. Então, ela comprou o crédito dela mesmo. Ela se confunde agora. O cheque que ela passou para mim, o título de crédito que ela passou para mim, agora é dela. Então, ela se confunde como credora aí, devedora. Isso é confusão do direito das obrigações. E a confusão dos direitos reais? Não percam o próximo capítulo da novela. Na próxima aula, nós veremos. E, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Diga. Essa sua prova vai valer 10 ou você vai colocar um trabalho valendo 3 pontos? Eu não sei. Ainda vou ver ainda. Tá bom. E, professor, como não está tendo aula de CPC, ele pode botar esse horário de civil na segunda? Eu não entendi. Na segunda. Não entendi. Está muito baixo o seu áudio. Ela está perguntando como o senhor já encerrou de Código de Processo Civil, se o senhor não poderia dar, na segunda-feira, dar civil também, aí daria segunda e terça. Posso, se toda a turma tiver no consenso, não tem problema nenhum. Fala com a turma. Né, a aula. Vejam com a turma. Tem uma líder, né, da turma, não sei nem quem é. A Mara, eu vou botar a ideia no grupo, vou ver o que eles falam. Essa líder está muito fraca. Ela não assistiu nenhuma aula online ainda. Está devagar Ela demais. ocupada, eu acho. Só muita peia. Não sei. Olha, meus pontinhos eu perdi, né, de missão de posse. O senhor vai botar se precisar? Não sei, o senhor lançou e não lançou ele. Me mandaste? Hã? Me mandaste? Olha, tem muita gente que está mandando aí pelo AVA. Que está mandando pelo AVA e não está vindo para mim, não está chegando para mim, não. Tem que rever aí. Cláudia, deixa eu ver aqui. Cláudia, trabalho de missão de... Cláudia, eu botei sim. Trabalho de missão de posse, eu coloquei. Não, só tem bem infecto e a atividade, que valia 5 pontos.
Tá aqui, ó, Cláudia, Dani, emissão de posse, tá os teus 2 pontos. Tá, atividade avaliativa que você não fez. Atividade avaliativa não tem. Eu fiz, professor. Eu ganhei, Não eu está tirei aqui. 5 pontos. Atividade avaliativa. É Ana Cláudia, é? É Ana Cláudia. Ah, Ana Cláudia está aqui. Ana Cláudia tá, eu coloquei os pontos todos. Então, eu vou olhar. Tá certo, Ó, lá. a Cláudia, em missão de posse, tirou, deixa eu ver, 2 pontos. Pode olhar a tua nota. Eu acho que eu já corrigi tua nota lá e tu não viu ainda. Ah, então tá, beleza. Pessoal, tchau para vocês, então. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até segunda. Não, até terça, né? Segunda.